É por esse motivo, ou também por esse motivo, que a igreja de Cristo precisa orar pelos seus ministros. Pois eles respondem, nós respondemos a Deus, não apenas pela sua própria santidade, nossa própria santidade, mas também pela santidade da igreja. Um dia, Deus castigará todos os maus pastores por negligência. Negligência. Irmãos, eu escuto alguns relatos e veja, se os irmãos, de forma geral, escutam isso, né, seja numa rede social ou conversando com alguém, quanto mais um pastor que acaba lidando de forma mais profunda ainda com os bastidores do que acontece no meio da igreja. Da igreja, de forma geral, eu digo isso. E há algo que eu fico muito indignado. Até mesmo agora a gente começar o culto, ouvir mais uma vez algo nesse sentido. Que é a seguinte fala. Um pastor numa certa igreja, ele costuma não pregar. Ou seja, ele é o pastor da igreja, ele é o único pastor ali, além do conselho, é claro, o único ministro docente, o ministro, no caso, o docente. E ele passa semanas sem pregar naquela igreja. Não tem outro nome para chamar um homem como esse, a não ser que ele esteja doente, é claro, uma situação... Eu estou falando de alguém que está pastoreando, tem saúde, ele pode estar na igreja, ele está na igreja e ele fica semana após semana chamando pastores ou até leigos para pregar no lugar dele. O nome disso é ladrão. É o que ele é. Ele é um ladrão. Para começar logo, de cara. Por quê? Porque ele recebe por algo que ele não faz. O pastor, diz a palavra de Deus, deve ser mantido, seu sustento, pela igreja. Isso é uma ordenança da palavra de Deus. Só que diz o texto, 1 Coríntios capítulo 9, que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ora, se a vida dele não é para proclamar o evangelho semana após semana, salvo as exceções, em que doença ou alguma outra coisa, por outras circunstâncias, ele não prega na igreja local dele. Se ele não prega o evangelho, nesse sentido, vive pregar o evangelho, ele não deve o quê? Viver do evangelho. Receber por isso. Ele é um ladrão. Porque ele recebe por algo que ele não faz. Pregar é a única tarefa do pastor? Certamente que não, mas é a principal. Se ele não faz porque ele não quer fazer, é um ladrão. Além disso, ele se encaixa exatamente na descrição aqui. É um pastor que não pastoreia. Porque o principal pastoreio numa igreja é pela pregação da palavra. Não é o único, mas é o principal. É o que vai na dianteira, é o que guia a igreja. Se ele não prega, ele não está pastoreando. Logo, ele está em falta com Deus e com o rebanho de Deus. Então, eu escuto isso de uma forma que me deixa impressionado. Como é que alguém pode ser pastor e não pregar toda semana, salvo exceções? Como é que isso pode acontecer? Como é, irmãos? Porque veja, com todos os desafios que é a pregação, que existe na pregação, são inúmeros. A preparação, o estudo, a oração, o debruçar sobre o texto, as dúvidas que você tem, as leituras, tem tudo. Você adoece, tristeza no coração, desmotivação, enfim, desafio. Mas lá no fundo da alma, para quem de fato é vocacionado, existe um prazer indizível. Não dá para passar isso em palavras. Não dá. Por mais que você escreva ou fale sobre isso, não dá para dizer exatamente o que é pregar. Estou falando no sentido de que, como descrever a sensação de ser usado por Deus de uma forma diferente? Por exemplo, quantas vezes prepara o sermão está escrito, eu vou proclamar o que está escrito. Mas por vezes, anunciando a palavra, vem aplicações, ilustrações, coisas que acontecem durante o sermão, que você não tinha nem visto no texto antes, que você não tinha escrito aquilo, mas que naquele exato momento acontece você falar. De acordo com o texto, é claro. Não da sua cabeça que você acha. Irmãos, é mais ou menos essa a sensação, tentando descrever isso em palavras. Há alguns momentos que isso é mais vívido do que outros. Você se sente como se estivesse sendo conduzido. Conduzido. Não, isso não tem nada a ver com pentecostalismo. Porque para começar que nem pregação lá tem.
Isso tem a ver com a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que fala sim, pela sua palavra, através do seu ministro. Você percebe isso, como Deus fala com o seu povo através de você, a despeito de quem você é, um miserável pecador, pobre, cego e nu, sem Cristo. Como alguém pode passar semanas sem querer experimentar isso? Sem ter deleite em anunciar a glória de Deus. Ver o povo sendo edificado e fortalecido na palavra, e ouvindo e prestando atenção na palavra, e aprendendo, e crescendo no conhecimento. Como é que um indivíduo desse pode passar um tempo sem isso? E se dizer vocacionado? É porque ele é um pastor desses aqui. Ele é um desses pastores. Porque quem de fato é pastor, vocacionado por Deus e convertido ao Senhor Jesus Cristo, não consegue ficar sem pastorear. Pelo menos não no sentido último. Ele pode passar um tempo devido às circunstâncias, repito. Mas não consegue ficar sem pastorear. Abandonar de vez isso. Principalmente a pregação da palavra. Quem sofre com isso é o povo. Vocês não têm nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Que se esse púlpito se calar, e isso não é por causa de quem está, entenda isso. Não houver uma voz fiel nesse púlpito pregando a palavra de Deus, seja eu ou outro amanhã, as ovelhas desse rebanho se dispersam. Pode ter certeza. Seja no sentido de que alguns vão para outras igrejas e vão congregar naqueles lugares, naquele lugar. Isso já é uma coisa boa, a pessoa não ficar sem congregar. Mas não tenha dúvida que há casos em que a pessoa se dispersa mesmo de vez. Porque não tem o pastoreio. Não tem a pregação da palavra. O que nos sustenta, meus irmãos, é Deus pela sua graça, usando os meios de graça. Tem a palavra como centro disso. Se nós não temos, não tem outra razão não. Ou tem algum outro motivo maior do que esse para você estar aqui nessa manhã? Não, vou lá porque... Por mais que você tenha deleite e prazer em ver seus irmãos e conversar, isso é maravilhoso. É uma motivação também. Mas veja, a maior, a principal... é o teu coração ser pastoreado a cada dia do Senhor pela manhã e pela noite, o próprio Cristo pastoreando teu coração através da palavra. Se não tem isso, para você e para mim também, se não tem isso, nós nos dispersamos.